Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Nesta quarta-feira, 19 de abril, vamos continuar com a nossa catequese a partir do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na quarta parte do Catecismo, a oração na vida cristã, e iniciando hoje o capítulo 3º, cujo tema é a vida de oração. Chegamos ao número 2697, que assim nos ensina. A oração é a vida do coração novo e ela deve nos animar a cada momento. Nós, porém, esquecemos-nos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus. Despertar frequente da memória do coração. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos. Por decisão própria, são os tempos fortes da oração cristã na intensidade e duração. É muito importante isso que diz aqui o Catecismo da Igreja, e de muita responsabilidade também para cada um de nós. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Naturalmente, o Catecismo está aí exagerando um pouquinho, propositalmente, né, para nós entendermos o como é importante rezar. Da mesma forma que nós precisamos respirar para viver, também o nosso espírito precisa de oração para levar essa vida de intimidade com Deus. De modo que a oração é muito necessária, né, para que a gente possa viver com tranquilidade, com paz interior, tendo que fazer opções sempre pelos caminhos do Senhor e nunca nos deixarmos levar por aquilo que não diz respeito à nossa vida cristã. Nós escutamos no domingo da Páscoa aquele texto da carta de São Paulo aos Colossenses, onde São Paulo lembra que se ressuscitastes com Cristo, olhai para as coisas do alto e não para as coisas da terra. De modo que é levar uma vida de ressuscitado aquele que está na intimidade de Deus, olhando para o alto, contemplando sempre as coisas de Deus e passando por esse mundo fazendo o bem, procurando construir um mundo novo, esforçando-se a cada dia para edificar o reino que Jesus Cristo confiou a cada um de nós e deve ser implantado a partir do testemunho, a partir do empenho de cada um de nós. E o catecismo continua. A tradição da Igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir a oração contínua. Alguns são cotidianos, a oração da manhã e da tarde, antes e depois das refeições, a liturgia das horas, o domingo centrado na Eucaristia, é santificado principalmente pela oração. O ciclo do ano litúrgico e suas grandes festas são os ritmos fundamentais da vida de oração dos cristãos. Então, o Catecismo está aqui nos lembrando alguns momentos do dia em que nós costumamos rezar. Isso é uma tradição das famílias, é uma tradição de todos nós. A oração da manhã e da tarde, antes e depois das refeições,
quando nós nos vamos deitar, quando nós nos acordamos, né, antes de tomar a refeição. Claro que são momentos bonitos, importantes e necessários que rezemos, né, exatamente com essa intenção de fazer com que nessas horas possamos render graças a Deus por ter essas oportunidades que muitas vezes algumas pessoas não têm. Ter um leito decente, né, para dormir, né, ter um alimento diário para tomar, fazer as 3 refeições do dia. Tudo isso são coisas que, de fato, são preciosas para nós todos e que nós precisamos lembrar-nos, né, que muitas pessoas realmente têm dificuldade em ter esses direitos. Então, que nós nos esforcemos nesse sentido, para que possamos, assim, então, cada vez mais e melhor nos sentirmos unidos ao Senhor pela força da oração, pela graça da unidade. Desejo a todos vocês um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar e sobre todos e todas venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda.